1 Pedro capítulo 3 diz assim: assim também você esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumava se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus, que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora a sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 37, verso 4: agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Olha que interessante, né? A Bíblia diz assim: agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que é agradar a Deus? Agradar a Deus, vamos atentar ao simples fato de agradar alguém. Agradar alguém. Muitas pessoas não sabem o que é agrado. Acha que agrado é fazer uma bondade. Agrado é a pessoa olhar para a gente e ver que a gente agrada ela em tudo. Por exemplo, uma mãe olha para um filho dedicado, um pai olha para um filho dedicado, um menino estudioso, uma menina estudiosa, dedicada, obediente, e a mãe e o pai se agradam daquele filho, porque ele não dá trabalho, dor de cabeça, ele é obediente, ele é temente aos pais. Deus da mesma maneira, Deus olha para a gente quando nós vivemos uma vida totalmente rendida a Ele, e na obediência do Senhor, então Deus se agrada da gente. E a Bíblia diz, olha, agrada o Senhor, e Ele fará o quê? O desejo do seu coração ser realizado. Ou seja, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos metas, nós queremos algo, mas para isso precisamos agradar quem tem a bênção, tudo isso para nos dar. Um bom filho, quando ele quer uma coisa, então ele agrada ao pai, e o pai tem prazer em dar a ele o que ele deseja. Por quê? Ele é um bom filho, então o pai se sacrifica para agradar aquele filho, porque é um bom filho. E Deus age da mesma maneira. Deus tem o mesmo conceito de abençoar as pessoas que lhe agradam. Deus tem o mesmo conceito de fazer o bem a quem faz o bem a Ele. Deus tem o mesmo conceito de satisfazer a vontade das pessoas que também faz a vontade dEle. Deus, Ele faz as coisas ser recíproca. Você dá uma palavra de carinho a Deus e Deus te devolve também uma palavra de carinho. Se você vai para Deus, Deus vem até sua direção. Se você faz para Deus, Deus faz para você. Tudo que você faz em favor de Deus, ou você se expressa a Deus, Deus faz o mesmo com você. Por quê? Porque você está agradando ao seu Senhor. Então, o apóstolo Pedro, que foi o primeiro presbítero da igreja, ele viveu isso. Quando ele estava sendo discipulado por Jesus durante 3 anos e 6 meses. Pedro saiu da pescaria, abandonou tudo, largou tudo para seguir a Jesus e ser um pescador de homem. Ou seja, negou a sua própria vontade para obedecer a quem? A Cristo. E começou a viver uma vida de agrados a Deus. Jesus se agradava, Jesus queria estar perto de Pedro. Tanto é que aonde Jesus ia, levava ele, João e Tiago, porque eram os discípulos a quem Jesus mais gostava de estar junto. Ou seja, era agradável a presença de Pedro.
Era agradável a presença de Tiago, era agradável a presença de João. Você não quer estar perto de alguém que lhe desagrada. Quer ou não quer? Quem quer? Alguém que lhe irrita, alguém que lhe desobedece, que contesta. Você quer estar perto de alguém que lhe agrada, que lhe faz sentir bem. Uma mulher, um homem, ela não quer estar morando com uma pessoa que ela só tem conflito, que não agrada. A mesma coisa, um amigo não quer estar perto do outro que se desagrada. A Bíblia diz: andará dois juntos se não tiver de comum acordo. Se não tiver de comum acordo, não anda junto. Porque vai haver desagrados. Então, quando a Bíblia diz: agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, Ele está dizendo: se você me agradar, se você fazer a minha vontade, eu vou resolver os seus problemas. Eu vou fazer a sua vida ficar melhor. Eu vou cuidar de você. Cuida de mim que eu cuido de você. E aí ele começa o texto. Quando ele diz no versículo 1 do capítulo 3 de Pedro, ele diz assim: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo seu modo, o modo que você age, ou seja, de agir. Não será preciso dizer nada, ou seja, sem palavras nenhuma, simplesmente pelo seu comportamento, pela sua maneira de viver, pela sua obediência, pela sua sensatez. Então, a pessoa que não acredita na mensagem que você prega, a pessoa que não crê no Deus que você serve, a pessoa que não quer servir ao Deus que você serve, ela começa a lhe observar. Ela começa a ver em você uma mudança. Ela começa a ver em você uma diferença. Ela começa a ver em você algo que chama atenção. Ela começa a ver em você uma beleza interior. A pessoa que manifesta a vontade de Deus, ela é vista pelos que estão de fora como uma pessoa especial. Por quê? Porque ela faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é agir como Deus, é pensar como Deus, é amar como Deus, é ser humilde como Deus, é ser uma pessoa boa e agradável como Deus. Deus não é insuportável, Deus não é antipático, Deus não é maledicente, Deus não é odioso, pelo contrário, Deus é agradável, Deus fala palavras boas, Deus é bom de estar junto. A gente gosta, quando Deus chega num lugar, o ambiente é gostoso, é bom de estar. Por quê? Porque Deus é amor, e o amor é assim. E o amor leva a gente a cuidar, o amor leva a gente a se dedicar, o amor leva a gente a se aplicar, o amor leva a gente a viver em função da outra pessoa, em função do bem-estar de todos. Porque Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Deus pensa no conjunto, no coletivo. Pelo bem-estar de todos, Deus se sacrifica. Foi assim. Jesus, pelo bem-estar de todos, para que todas as pessoas vivessem em paz, felizes, Ele foi lá e abdicou da sua própria vida, por amor. A mesma coisa, Ele está dizendo, olha, a esposa, Ele está dando um exemplo, a esposa que ela é bem vista, a esposa ou o marido também, que ele vive uma vida totalmente dedicada a Deus, totalmente, olha, vivendo conforme a vontade de Deus, agradável a Deus, ela conquista a outra sem uma só palavra. Ela conquista a outra com o seu jeito de viver, com a sua maneira de se relacionar, com a sua maneira de estar perto. A conduta do homem e a mulher representa Deus na terra. Nós escolhemos quem devemos agradar, ou a nós mesmos ou a Deus. E quando agradamos a Deus, Deus também se agrada da gente. E aí Deus olha para dentro da gente e diz assim: poxa, mas tem uma coisa que está atrapalhando a vida dela, tem uma coisa que está atrapalhando a vida dele, tem algo que tem deixado ela triste, tem algo que está no coração dela que eu preciso realizar para que ela seja completa. Então Deus começa a olhar para nossas tristezas, e Ele começa, já que a gente faz Ele tão feliz, Ele quer fazer a gente feliz. E Ele vai dizer assim: o que está faltando para ela ser feliz?
O que está faltando para ele ser feliz? Porque aqui Pedro está falando para mulheres crentes, para pessoas cristãs. Ela já tem a presença de Deus, mas ainda está triste porque está faltando algo. Está faltando o companheiro na igreja, a companheira na igreja, o filho, a filha, o irmão, faltando um amigo. Então há uma tristeza quando a gente vê a nossa família sofrendo. Então Deus olha e Deus vê assim e diz assim: eu vou ajudar. Imagine quando Deus criou o homem. Deus fez o mundo todo, fez todas as coisas, e Adão estava lá. E Deus olhou, e quando Deus fez o sol, quando Deus fez a terra, fez a água, Deus foi dizendo: ó, e é bom, e foi bom, e viu Deus que era bom. E quando Deus fez o homem, viu o homem sozinho, triste, porque todo mundo tinha uma companheira, todos os animais tinham uma companheira, e o homem não tinha. Então Deus disse: não é bom que o homem viva só. Por quê? Deus gostava de Adão, amava Adão, criou Adão, o filho que ele tanto amava. Estava faltando algo nele, estava faltando algo para ele se completar. Então Deus resolveu fazer a varoa dele para ele se manter feliz. Deus agradou ele, porque Adão agradava a Deus. E assim vai. Quando a gente está aqui na presença de Deus, mas a gente volta e meia lembra que a gente não tem alguém, está faltando alguém na família. Eu mesmo sou assim. Eu olho, aqui está minha mulher, está minha filha. Aí eu olho, meu filho está na igreja. Aí eu falo: mas está faltando um outro, e a outra. E aí me dá aquela tristeza, porque eu queria que estivesse aqui. Mas aí eu fico: Senhor, me ajuda. Aí Deus me ensina: olha, faz a minha obra, me agrada, cuida das coisas, se preocupa em fazer o bem, se preocupa em mostrar para todo mundo que você é bom, se preocupa em fazer a minha vontade, se preocupa em, olha, deixar eu te usar, e o restante eu faço. Me agrada. E o desejo do seu coração, na hora certa eu vou realizar. Me agrada que o desejo do seu coração, na hora certa eu vou consertar as coisas. Na hora certa, fique em paz. E a gente tem paz. E aí ele continua dizendo: porque ele verá com a conduta, ele verá como a conduta de você é honrosa e respeitosa. Como a conduta é honrosa e respeitosa. Sabe o que a Bíblia diz? Procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar. Por quê? Porque Deus, Ele espera da gente, Ele espera de mim, de você, aprovação. A gente se apresentar diante dele, olha, totalmente perfeito, totalmente santo, totalmente com a conduta excelente, com comportamento cristão, com comportamento que as pessoas olham e dizem: ali é crente. Poxa, que mudança. Aí um homem que chegava em casa xingando, brigando, fazendo um terror, ele chega em casa agora manso, alegre, sorrindo, abraçando todo mundo, despreocupado. A mulher que era tribulada, problemática, ela agora é uma pessoa doce, uma pessoa amável. Ela tem o comportamento de Jesus. Ela tem, olha, o jeito de Jesus, o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a sabedoria de Jesus. Então a pessoa olha e diz: não, tem alguma coisa ali estranha. Está agradável, está bom. Poxa, como é bom ter minha mulher crente, como é bom ter meu marido crente. Quando estava no mundo era problema, agora não, está mudando. Rapaz, as coisas estão boas aqui. Ele começa a ver a igreja, ele começa a ver Deus, ele começa a ver a palavra de Deus de maneira diferente, começa a olhar por outros olhos, com outros olhos. Ele muda a maneira de pensar do evangelho, porque antes não acreditava, agora acredita, porque está vendo uma mudança, um testemunho dentro de casa. Ele está olhando para a pessoa e dizendo: rapaz, mas aqui, depois que foi para a igreja mudou, está diferente, mudou o jeito de viver, mudou o jeito de falar, o jeito de se vestir. E ele continua dizendo: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados. Olha, vou parar um pouquinho e explicar, porque tem gente que vai pensar assim: o pastor dizendo que eu não me arrumar. Espera aí, existe a diferença. Deus está dizendo, através de Pedro, que o melhor enfeite da mulher e do homem
é por dentro. A beleza tem que ser interior. Primeiro o interior, depois o exterior. Se preocupar, ele diz exagerados. Ele não está dizendo para você não deixar de se arrumar. É não ser exagerado. Por quê? Você reparou hoje que a maioria das confusões de casamento são porque a mulher é espalhafatosa? E aí tem confusão, a mulher bota um cotoco de short mostrando tudo e quer sair, e o marido com ciúma, e começa as brigas. Os outros olham e dão um psiu, e o marido se reta. E a mulher e o homem, mesmo jeito, bota a camisetinha, mostra os músculos, o peitão dele assim, cheio todo cabeludo, aí as meninas passam na rua, e epa! Aí a mulher, começa a briga do ciúme, por causa da provocação, a sensualidade. E quando o marido olha para a mulher, e a mulher olha para o marido, pelo lado carnal, lado físico, não há amor. Há uma paixão da carne. E quando não proporcionar isso, acabou. Acabou. Não consegue ver. O diabo usa isso contra a gente. Então, tudo exagerado não presta. Deus está dizendo que primeiro o interior. E quem tem um interior santo, é santo por fora. Quem é santo por dentro, é santo por fora. Quem é santo por fora, não consegue ser santo por dentro. Porque a casca tem que sair de dentro para fora. A beleza vem de dentro para fora. Tem que ser assim. A maçã pode estar linda por fora, mas se tiver uma lagarta lá dentro, ela está podre. Geralmente a maçã bonita tem uma lagarta dentro. Mas quando a maçã está boa por dentro, resplandece do lado de fora. E a gente tem que olhar assim. E ele continua dizendo assim, olha: exagerados, joias, vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração. A beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde. Está vendo? Uma beleza interior não se acaba. A pessoa envelhece, perde o físico, perde a aparência, mas a doçura, o carinho, o bem-estar vai permanecer. A minha avó tinha 89 anos, mas minha avó era doce. E continuou sendo doce até o dia de morrer. A minha avó, 89 anos, perdeu a beleza do corpo, mas a beleza da alma estava lá, exposta para todo mundo. E nós temos que pensar assim: agrada ao Senhor, e o resto Deus faz. E ele vai lá no versículo 4 ainda: pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para quem? Para Deus. Que tem muito valor, calmo e delicado. Imagine uma pessoa calma, delicada, paciente, amorosa. Para Deus isso é valoroso. Para Deus isso é valoroso. Olha para cá. Presta atenção. A tosse não edifica ninguém. Doce e valoroso. Quando a gente é doce, gente, nós queremos ganhar a família da gente, mas a gente precisa ter alguns tipos de conduta. Não é que a gente vai ser bestalhado, né? Chegar dentro de casa e fazer a vontade dos outros. Não é fazer vontade, é você ter um comportamento de Deus na sua casa. É você ter uma conduta divina que agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, aí diz assim, é o que diz aqui no versículo: olha, e tem muito valor para Deus, ou seja, é de muito valor, ou seja, agrada a Deus. É de agrado do Senhor o seu comportamento calmo, manso, o seu comportamento brando, alegre, regozijante. As pessoas olham e dizem assim: poxa, não tem como a pessoa chegar ali e querer criar uma confusão. Quando vem a briga, quando não quer, Deus não briga. Amém, meu amor. Tá bom, tá certo, deixa para lá. E a pessoa se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar. E diz assim, versículo 5: porque era assim que costumava se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a quem? A Deus. Mulheres dedicadas primeiramente a quem? Não era dedicada ao marido, era dedicada a quem? A Deus primeiro. Então agrada do Senhor primeiro.
agrada ao Senhor. Deus tem que se agradar da gente, do homem e da mulher. Estou dizendo a mulher, mas quando está se falando a mulher, está falando no geral, tanto homem como mulher. Então, a gente tem que primeiro agradar a Deus. E só agrada a Deus sendo santo. Só agrada a Deus tendo conduta santa. Só agrada a Deus buscando viver em harmonia com todos, ter a paz com todos, viver bem com todos. Porque se, por exemplo, um parente da gente vai falar mal da gente na rua, toma vergonha, rapaz. Aquela pessoa é uma benção. Ali não. Você é defendido. É defendido. Por quê? Porque você é uma pessoa exemplar. Eu vou contar uma história de um amigo que um dia eu encontrei ele numa situação. Eu desci na Presidente Dutra, encontrei ele entrando num motel com uma manteúda e uma manteúda. E a mulher do cara é uma bênção de Deus. Pensa numa mulher direita toda. Pensa. Mulher exemplar, maravilhosa. E aí eu vi ele no outro dia, ele passou lá. Ó, tu viu aquele negócio lá? Não é na minha conta não, mas eu vou dizer uma coisa para você. A sua mulher não merece isso. Eu falei, sua mulher não merece isso. Eu falei, ó, se você perder essa mulher, você não vai achar mais nunca um igual. Porque a mulher do cara é uma guerreira. A mulher do rapaz é uma bênção de Deus. É uma coisa, pensa numa pessoa que, poxa, a gente se alegra. Educadíssima, boa mãe, boa esposa, trabalhadeira, esforçada, e ele tomou na cara, ouviu, baixou o semblante quando eu disse. Falei, ó, rapaz, você tem que tomar vergonha, porque se sua mulher fosse uma daquelas tortas, você podia até me dizer assim, mesmo sem razão, poderia me dizer assim, eu tava porque a mulher não presta. A sua não, velho. Aí você vai dizer, que você não está dentro de casa. Não, todo mundo ao redor sabe quem é a pessoa, e os filhos dela é o exemplo. A criação dela, o jeito dela, a educação dela. E você vê, quando a pessoa é assim, aí o mal é constrangido pelo amor que a pessoa tem e a dedicação. E aí ele continua dizendo, para a gente terminar, porque assim, versículo 5, era assim que costumava se se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele e eram obedientes ao seu marido. Aí vai chegar no versículo 6, vai dizer, Sara, o exemplo, Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Você será agora a sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Está dizendo, se você praticar o bem e agradar a Deus, você será como Sara. Você será uma filha na fé de Sara. Você será a filha da fé de Sara. Certa feita Jesus disse para os fariseus, se vós fosse filho de Abraão, faria a vontade de Abraão, faria o que Abraão fez, ou seja, seria igual a Abraão. E eu vou dizer aqui, se a mulher for filha de Sara na fé, ela fará o que Sara fez. Gênesis capítulo 18, acho que é 18, verso 12, fala que Sara era obediente a Abraão e chamava de Senhor. Então a gente tem que aprender isso, a ter um comportamento agradável. E quando a gente agrada a Deus, então Deus vai lá e satisfaz o desejo do nosso coração. Ou seja, a mulher dedicada, o homem dedicado, o homem santo, o homem que tem bom exemplo, o homem que é agradável, o homem que ele é a cópia de Deus na terra, ele agrada a todo mundo, ele agrada a Deus, ele conquista as pessoas que estão ao seu redor. Eles olham para a pessoa e dizem assim, olha, eu vou ser igual a ele, sem ele dizer uma só palavra, nem precisa pregar. O testemunho de vida fala por si próprio. O testemunho de vida mostra que Jesus está na vida daquela pessoa. O testemunho de vida faz com que as pessoas vejam Deus através da sua vida e da minha vida. Então agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Devemos agradar a Deus com a nossa vida. Comece a mudar
Comecemos a mudar, eu me incluo nisso. Comecemos a mudar a nossa maneira de viver em nossa casa. Comecemos a mudar a nossa maneira de vestir em nossa casa. Comecemos a mudar a maneira de falar em nossa casa. Comecemos a mudar a maneira de tratar as pessoas em nossa casa. Eu tenho que mudar muita coisa. Principalmente que não se diz ficar calado. Eu estou tentando ficar calado. Mesmo vendo as coisas erradas. Porque eu estou crendo que Deus é de fazer e não eu. Quando eu tento fazer o papel de Deus em minha casa, eu acabo destruindo tudo. E quando a gente deixa Deus fazer, a gente aprende com Deus e Deus faz. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou agradar a Deus a partir de agora. Me preocupar em fazer as coisas de Deus. Me preocupar em agradar ao meu Senhor. E o resto Deus faz. Eu decidi não repreender mais ninguém. Eu decidi não discutir mais com ninguém. Eu decidi não cobrar mais nada de ninguém. Eu decidi viver para Deus. Somente para Deus. E aí as coisas é com Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E eu creio nessa palavra que diz o salmista Davi, no Salmo 37, verso 4. Agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu vou agradar a Deus e eu tenho certeza que Deus vai trazer meus filhos para casa de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai trazer meus primos, meus parentes, meus amigos. Eu tenho certeza que Deus vai mudar o coração das pessoas que estão ao meu redor. Porque eu vou agradar a Deus e eu tenho certeza que Ele vai me retribuir, trazendo as pessoas que eu amo para perto de Deus. Amém? Quem está entendendo Jesus? Devemos viver uma vida santa. Uma vida que Deus se agrade. Primeiro, em vez de agradar a pessoa, agrade primeiro a quem? A Deus. O seu interior vai falar por você. A sua beleza tem que estar por dentro de você. Tem que estar em você e não na aparência.